Olá, pessoal. Faz bastante tempo que a gente não fala com vocês, né? Nós demos um time nas lives, porque é tanta live que você acaba, o pessoal acaba se cansando um pouco, então nós optamos para dar um tempo. Mas passado as festas, Natal, Ano Novo, que, aliás, eu espero que todo mundo que está sempre nos assistindo esteja bem, né, com saúde, e que tenham passado tanto Natal quanto Ano Novo de uma forma bastante saudável. Dizer que hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante interessante, um assunto que está aí nas redes sociais, que está nos jornais, enfim. Um assunto que diz respeito não só aos profissionais de saúde, aos enfermeiros, técnicos e auxiliares, mas que diz respeito à sociedade brasileira como um todo, né? Então, nós vamos hoje falar sobre a vacina e a questão da prioridade das prioridades. Para a gente falar sobre esse assunto, nós convidamos a enfermeira Shirley Morales, que é presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, conselheira nacional de saúde, é enfermeira da atenção básica, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe, e que tem aí uma ampla experiência em debater políticas públicas, não só para os enfermeiros, mas para o povo brasileiro como um todo. Shirley, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada, aqui estão todos, né? É um prazer, Solange, eu ser uma companheira, uma amiga, né, de lutas, né? Que a história das lutas ela nos traz isso, é a afetividade, a gente tem essa caminhada juntas, né? Muitos sorrisos e muitas lágrimas nós passamos juntas e a gente sabe a dificuldade que a gente tem em trilhar esse caminho que nós optamos, que é um caminho de luta pela defesa da vida, defesa da classe trabalhadora. Então é um prazer estar aqui com você, né, com a Dilton também, aqui na live do CESP, né? Eu acho que o sindicato tem essa prerrogativa em todo o Brasil, o CESP tem feito isso de forma com excelência, de trazer informações, de trazer debates importantes à nossa categoria e a outros profissionais e também à sociedade civil acerca de temas que são importantes para a garantia do direito à vida, à saúde, dos direitos constitucionais da nossa população. Então, parabéns a vocês, é um prazer estar aqui presente, né, falando um pouco do nosso lugar de fala, experiência em atenção básica, então, prazer. Muito obrigado, Shirley. Para nós é sempre uma honra ter a Federação Nacional dos Enfermeiros junto na luta com os sindicatos da categoria e com os demais, porque nós sabemos que a Federação Nacional dos Enfermeiros é uma entidade que tem credibilidade e é uma entidade que tem feito a luta dos trabalhadores. O nosso outro convidado é o enfermeiro Adilton Dorival Leite, ele que é enfermeiro da Unicamp, é conselheiro universitário, faz parte do Conselho Estadual de Saúde, é conselheiro estadual de saúde, representando o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, e é diretor do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Adilton, muito bom estar aqui com você, e quero agradecer você ter aceito o convite. Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Shirley. É uma honra discutir esse assunto de extrema importância com vocês. É um assunto bastante polêmico, bastante complicado. O enfrentamento da pandemia no Brasil é bastante complicado. A gente passa por diversas dificuldades aí, principalmente a enfermagem que está na linha de frente tem sofrido bastante por conta da desordem política que reflete aí nas questões da saúde, o que é lamentável. Então, para mim, é uma honra discutir esse assunto aqui com vocês. Boa tarde a todos. Muito legal. Bom, eu que agradeço mais uma vez, né, a sua participação. Sei que
você está aí na linha de frente fazendo exame, trabalhando com o pessoal do Covid. Depois eu quero que você comente um pouquinho sobre como essa experiência de estar aí na linha bem de frente mesmo, porque hoje eu vi você estava parecendo que tinha vindo lá da NASA, né? De astronauta, de face shield, de capote, enfim, todo parlamentado, que é o correto, na realidade, é o que a gente tem defendido durante todo esse tempo. Depois você conta um pouquinho para a gente como é essa experiência. Bom, pessoal, nós pensamos nessa live sobre a questão da vacina, porque é o assunto do momento, né? O povo brasileiro demorou muito tempo aguardando a vacina, com uma ansiedade enorme, se ia vacinar, não ia vacinar, se o governo federal ia pedir vacina, não ia, a história da politização da vacina, que foi uma coisa que, até certo ponto, dificultou não só a compra das vacinas, mas tem dificultado até a distribuição, e o principal, tem dificultado a credibilidade, né? Com aquela história da Coronavac é uma vacina da China, e, enfim, com aquelas falas que foram feitas pelo governo federal, pelo presidente, acabou fazendo com que a gente sofresse um impacto, não só na vacina do Covid, mas o impacto na vacinação, né? No último período, nós tivemos aí que o ano de 2020 foi o ano que o Brasil menos vacinou na sua história toda, né? Sendo que o Brasil é o país, tido no exterior como o país que mais imuniza, é o país que mais vacina. E o ano passado a gente não conseguiu avançar nisso por conta dessa questão da politização da vacina. Eu quero, começando pela Shirley, mas a pergunta é para o Adilton também, cada um ao seu tempo, quero saber de vocês, como que vocês avaliam a demora do governo federal em adquirir as vacinas e também a demora desse governo em apresentar um plano conciso, um plano concreto de imunização da população brasileira. Queria que vocês abordassem um pouquinho. Shirley, primeiro você. Obrigada, Sol. Então, a gente vê com muita preocupação, não só como entidades representativas de categorias, mas também como representação que defende a questão do direito à população à vida, né? Então, a gente tem uma situação muito peculiar no governo brasileiro, que diferencia dos outros países, é justamente você ter um processo mundial de pandemia, onde você tem um movimento negacionista, onde você tem um país que ele é o campeão, por exemplo, em casos de óbito e de Covid, nos profissionais de enfermagem, por exemplo, nós estamos liderando o ranking mundial, onde a gente tem todos os problemas que já são, vamos dizer assim, são conjunturais do país em termos das desigualdades e iniquidades sociais. Um país com características do Brasil, ele deveria estar sendo o primeiro a entrar na fila para todas as vacinas. Então, a primeira dificuldade do governo brasileiro foi assumir que a pandemia ela tinha as proporções que tem, a natureza do próprio vírus, né, em termos de conseguir ter essa questão da mortalidade e de ter esse coeficiente de transmissibilidade tão rápido, com a nova face que existe agora, que são das mutações que estão existindo. Então, a gente tem algumas mutações genéticas, a gente tem algumas alterações do vírus que podem fazer com que a transmissão ela seja ainda mais célere. Algumas das cepas elas foram encontradas aqui de Manaus, por exemplo, no Amazonas, em países europeus, tanto que o Brasil, em alguns países, está proibido os voos até que passam pelo Brasil, as pessoas estão proibidas de chegar nos países europeus, não só as pessoas que são do Brasil. Então, diante de todas essas características que nós temos, deveria, primeiro de tudo, haver uma preocupação em assumir a magnitude dessa pandemia e as medidas para isso. Então, assim, a solução para tudo não é a vacina, mas é um instrumento vital, né? A gente precisa deixar bem claro, até para quem nos ouve, o objetivo da vacinação, do processo de imunização, ele não é um apenas, né? A gente tem, muitas vezes, o objetivo da vacinação é a questão da queda
da cadeia de transmissão e de impossibilitar que haja transmissão do vírus. E a gente pode ter o desenvolvimento de uma vacina num âmbito mais rápido, mais célere como nós tivemos, que é no sentido de evitar a questão da gravidade da doença, a instalação da doença e da gravidade. É a mesma coisa que a gente fala para o processo de AIDS no país, né? A gente tem a questão da transmissão do vírus da AIDS e a pessoa pode ser infectada e não necessariamente ela desenvolver a doença. Às vezes ela nunca vai saber que tinha, né, a infecção por aquele vírus. Então a vacina, nesse sentido, ela vem para minimizar, para tentar coibir esses efeitos de gravidade, uma vez que no nosso país, uma a cada 6 pessoas, elas acabam desenvolvendo uma condição clínica mais grave, inclusive óbito. Então, quando o governo brasileiro ele não assume a pandemia, né, a magnitude da pandemia, e não se coloca nas filas de espera para o recebimento da vacina, assim que as pesquisas fossem concluídas, ele também se coloca contra a ciência, porque havia todo um discurso, uma narrativa de que essas vacinas elas não serviam para nada, de que havia politização, como a Solange falou agora, sobre desse país é bom, desse não é. Esse país, a China, é comunista, então não pode ter a questão da vacina. E aí mostra a ignorância do governo brasileiro, e que não deveria ser, porque o Ministério da Saúde precisa ser técnico, de compreender que quase todos os insumos e materiais com que os laboratórios trabalham para fazer todas as vacinações que nós temos no nosso país, ele tem componentes vindo da China. Então, a própria H1N1, ela tem a vacinação que vem do laboratório Sinovac. Então, não havia por que criar toda essa polemização, essa polêmica em torno da vacina e a politização. Então, hoje a gente tem pessoas que são de grupos de risco que já referem que não vão fazer uso. Então, essa demora em conseguir ter um estímulo do governo brasileiro, enquanto financiamento para os centros de pesquisa como o Instituto Butantan e a Fiocruz, né? A gente teve até cortes, né? De não reconhecer a pandemia, de não fazer um incentivo por parte do governo para que as pessoas, assim que a vacina ela fosse aprovada pela Anvisa, independente de qual fosse, tivessem uma adesão boa, faz com que nós fiquemos atrás e muito de vários países, inclusive com poder econômico muito menor que o Brasil, né? E isso realmente é bastante preocupante e nos coloca numa crise de saúde pública que é a que nós estamos vivendo atualmente. Solange, o microfone está... Obrigada. É muito bom sua fala, eu acho que é uma fala bastante consciente do momento político que nós vivemos. Se nós tivéssemos um governo, de fato, que tivesse preocupado com a população brasileira, nós não teríamos entrado nessa politização da vacina, né? Inclusive colocando na cabeça, não só, por incrível que pareça, não é só da população, não. Eu encontrei alguns amigos meus que são médicos e eles perguntaram para mim, nossa, mas você vai tomar a Coronavac? Você tem coragem de tomar? Gente, nunca nesse país ninguém se preocupou qual era o laboratório que fazia a vacina, quanto tempo demorava, e de repente isso virou página, né? Página de jornal, Facebook, redes sociais, todo mundo falando da questão da vacina. Então, isso é óbvio, acaba com a credibilidade, que o que eu acho que é pior, não só da Coronavac, mas do plano de imunização do Brasil, que é o que nós mais, durante toda a vida, defendemos e preconizamos que a população acreditasse, né? E fomos construindo na atenção básica exatamente essa educação, a educação da população, entender a necessidade da vacinação e que a vacina era um bem e não um mal. E, de repente, você vê um retrocesso enorme por conta disso. Mas eu quero ouvir o Adilton um pouquinho sobre essa questão. Eu quero corroborar com o que a Shirley colocou, com o que você colocou, eu acho que é isso. Eu não me espanto nem um pouquinho. A Solange e a Shirley há bem mais tempo do que eu, mas eu também há bastante tempo. Nós frequentamos Brasília, né, por conta das movimentações que temos lá dos projetos de lei de interesse da enfermagem. Então, a gente sabia que o Bolsonaro tem esse perfil, então eu não me espanto nem um pouquinho.
quero falar um pouquinho da questão da prevenção primária. Eu, enquanto enfermeiro, eu sou enfermeiro sanitarista, né? Embora eu não exerça isso há muito tempo, mas eu defendo bastante a questão da prevenção primária, por exemplo. E na questão da prevenção primária, a gente tem como um dos elementos a vacinação, né? Você lançar mão de medidas para proteger a população para que ela não desenvolva a doença. Aí eu preciso comentar um pouquinho do Programa Nacional de Imunização, que eu morro de vergonha disso estar acontecendo no Brasil, justo no Brasil, onde a gente tem um Programa Nacional de Imunização que a gente defende com tanta garra, que tem tanto orgulho dele, que é um programa que é exemplo para o mundo inteiro, e a gente está passando por essa situação de falta de vacina. Eu lamento profundamente, mas deste governo eu não espero outra postura, eu não espero nada. É um governo negacionista, é um governo maluco. Então, infelizmente, isso se reflete nas políticas de saúde, né? A gente tem visto aí que o Brasil é uma vergonha mundial hoje em dia por conta do enfrentamento da forma como está sendo feito o enfrentamento aqui. Recentemente saiu uma pesquisa apontando o Brasil como o pior país do mundo no enfrentamento da pandemia, pelo conjunto da obra aí que nós três já colocamos um pouquinho. Eu lamento profundamente, e quem paga o preço é a população. E mais, nesse momento, são os profissionais de saúde. E aí eu vou falar um pouquinho depois, aí no decorrer da questão, que é o tema-chave aí da live de hoje, que já que a gente não tem a vacina, né, tem uma quantidade reduzida de vacina por conta do gerenciamento aí que foi feito politizado, negacionista, enfim, a consequência é essa. E aí, no decorrer, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, Adilton. É óbvio que a gente não queria estar passando por esse momento, né? Mas você tocou num assunto que é verdade. Quem conhecia esse governo, né? Quem conhecia o presidente Jair Bolsonaro enquanto era deputado, que é o meu caso, o seu, da Shirley, que sempre tivemos lá em Brasília por conta dos nossos projetos tentando aprovar, sabia muito bem o que era possível sair, né? Então, não dá mesmo para se surpreender com esse governo, nem com essa inércia das políticas que estão aí apresentadas. Porque quem ficou tantos anos na Câmara dos Deputados como deputado não conseguiu aprovar nenhum projeto, não poderia ter um plano de imunização que, de fato, levasse em consideração a vida do povo brasileiro. Mas essa questão da vacinação, ela, para a gente, é uma questão que tem trazido muitos transtornos, não só aqui para o nosso estado, mas para o Brasil como um todo, porque nós vimos de uma hora para outra, até por conta da politização, mesmo antes de sair o plano de imunização nacional, aqui no estado, o governo, né, o Dória, lançando a campanha de vacinação estadual, o plano de imunização estadual, garantindo que a vacinação começaria em 25 de janeiro, e isso talvez tenha dado um caráter ainda mais político à questão da vacina, né? E aí, em contrapartida, veio o presidente da República e disse que não sabia se ia ser possível ou não, enfim, e também não procurou buscar comprar outras vacinas, como a da AstraZeneca, ou mesmo da Pfizer, para trazer para o Brasil, e o povo brasileiro agora está aí com a sua vacinação atrasada, né? Um plano de imunização que, a princípio, segundo o ministro da Saúde, falou que era no dia D, na hora H, né? Ou é na hora H, alguma coisa assim, absurdamente, sem colocar de fato qual era a data. E nós, óbvio, eu, como sindicato dos enfermeiros, a Dilton, que está no Conselho Estadual, Shirley, que está no Conselho Nacional, temos trabalhado incansavelmente para tentar fazer com que a vacina chegue mais rápido para os profissionais de saúde, óbvio, para o povo brasileiro. Eu queria escutar um pouquinho
da Shirley como conselheira nacional e depois do Adilto como conselheiro estadual, como está sendo tratado os planos de imunização, não só o plano de imunização nacional, mas também, Adilto, o nosso plano aqui no estado. Como é que está sendo feita essa distribuição? Porque eu tenho recebido muitas reclamações de profissionais que estão na linha de frente, mas que não foram vacinados ainda, instituições que avisaram só uma parte dos profissionais, a outra ficou sem vacinar, e como que está sendo essa distribuição para os hospitais privados e para os hospitais públicos, se vocês, tanto Shirley em nível nacional, quanto você em nível estadual, se tem alguma notícia em relação a isso. Então, Shirley, você. É importante, só você está tocando nesse tema extremamente importante, que é a participação social e o controle social, né? Até existem sistemas universais de saúde em outros países, mas o diferencial do nosso sistema único de saúde, enquanto sistema universal de saúde, é justamente a participação social, a participação do povo na tomada de decisões. Então, se eu recebo serviços de saúde, nada mais justo do que eu poder ter um espaço para poder falar das nossas necessidades, onde é que eu mais necessito de investimento, principalmente em termos de saúde. Isso faz com que a gente tenha tratamentos, não são tratamentos iguais, né? Quando você é equânime, você tem o tratamento maior para quem necessita dessa situação e um tratamento diferenciado para quem tem outra necessidade. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão desses espaços, como você colocou, dos conselhos de saúde, como fortes locais para a defesa de seus direitos, e que eles têm que ter a participação não só dos gestores públicos, que acabam participando do processo de organização e planejamento em torno da gestão, dos trabalhadores da saúde que operacionalizam a questão, executam as ações de saúde, mas e da população, majoritariamente, que é quem fala da sua experiência, que fala das suas necessidades. Então, no Conselho Nacional de Saúde, nós vimos com bastante preocupação a forma como se estava tratando a imunização como uma disputa política, e era uma disputa muito direta com o governo de São Paulo, com o Dória, e isso é muito ruim, porque isso acaba marginalizando, inclusive, uma população, né? Não é porque você tem uma disputa política partidária, e que não é nem bem o caso do Dória e o Bolsonaro, porque o Dória apoiou bem o Bolsonaro nas eleições, mas você tem aí uma disputa, porque ambos anseiam para, tendo em vista aí as eleições de 2022, e no meio a população e os trabalhadores da saúde. Então, logo quando se começou a ter o desenvolvimento da própria Coronavac no Instituto Butantan, e isso contou com o apoio do governo de São Paulo, isso já começou, principalmente nas falas do Dória, isso já começou a trabalhar diante do Planalto, né, contra a própria Coronavac, né, independente da parte técnica, da lisura centenária do Instituto Butantan, em torno da questão de imunização, a gente vê essa situação. Então, nós conseguimos identificar no Conselho Nacional de Saúde todo esse processo. Então, existia uma série de resoluções para que o governo, inclusive, apresentasse o Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas. É um plano ainda muito ruim. Ele, num primeiro momento, ele foi disparado por uma ação judicial. O próprio STF, ele coloca que o governo tinha que apresentar esse plano. Então, assim, na toque de caixa, repique de sino, eles mandaram um documento, inclusive com assinatura, constando o nome de pesquisadores que sequer tinham visto esse documento. Foi algo vergonhoso para o nosso Programa Nacional de Imunização, que é o melhor programa de imunização do mundo, sempre foi. E hoje a gente está passando por essa vergonhosa conjuntura, onde você, historicamente, sabe, Solange e Adilton, eu fico impressionada com a forma como se utiliza as propagandas e o dinheiro público para fazer propaganda em torno de fake news. Historicamente, nenhuma campanha, nem antes do SUS mesmo, né, que a antiga Fundação CESP fazia, mas nenhuma campanha começou no nosso país com um número menor de doses do que a seu público-alvo. Nunca. Você começa, se eu tenho que vacinar 3 milhões de pessoas, eu vou ter, para iniciar, startar uma campanha, eu vou ter
3 milhões de vacinas mais 30%, porque tem a questão das perdas. Então, a campanha de vacinação é uma coisa muito séria. E dessa vez, por conta dessas disputas, o que nós, enquanto conselhos de saúde, percebemos foi a tentativa de lançar um documento que não estava pronto, por conta de ter sido chamado pelo STF, lançar uma campanha sem ter as vacinas. Então, quando a gente vai para a nota informativa que fala do plano, lá consta que a campanha vai startar com 6 milhões de vacinas. Isso é uma mentira, porque o Butantan nem tinha tido ainda a aprovação da Anvisa, porque é preciso deixar isso claro para quem nos ouve, houve tratamento desigual na forma de avaliação da vacina pelo Instituto Butantan e pela questão da Oxford, né, Fiocruz. Houveram pedidos a mais para o Instituto Butantan, o que levou a uma demora maior para entregando alguma documentação. As tratativas elas precisam ser iguais, porque é o mesmo público-alvo, enfim, né? Então, a gente começou a observar isso e fazer as recomendações, uma série de campanhas, o Conselho Nacional, e aí foi solicitado aos outros conselhos de saúde para aderirem como a vacina para todos, né? Em torno do projeto de lei 1426, que gira em torno da gente ter a democratização da vacina como ela sempre foi. Não tem como a gente pensar numa pandemia e dizer, olha, a vacina só vai ter para X pessoas, Y grupo. Não dá. A vacina tem que ser para todos, até porque essa é uma condição de doença que pode atingir qualquer pessoa, independente de gênero, de raça, de orientação sexual, independente de qualquer coisa, de empoderamento econômico, situação econômica, todas as categorias sociais, profissionais, né, elas podem ser, de faixa etária, elas podem ser atingidas pela Covid-19. Por isso, dá a condição de uma vacina chamada vacina universal, que precisa ser para todos. Então, o Conselho trabalhou isso e é importante a gente colocar esses debates que são feitos no controle social e que foram replicados por muito estado. Acredito que o Conselho Estadual de Saúde de São Paulo deve ter visto isso mais de frente até para combater todas as notícias falsas que se apresentavam contra a Coronavac. Aí uma preocupação que nós temos em termos de distribuição, Solange, é justamente a característica das vacinas, elas são diferentes. A gente ainda não tem estudos que mostrem que você aplicar a dose de uma vacina, você pode aplicar a segunda dose com outra e você tem efeitos. Então, quem tomou da Butantan, a segunda dose tem que ser da Butantan, e quem tomou da Oxford, a segunda dose tem que ser da Oxford. Isso traz uma logística muito complicada, que os conselhos eles precisam se debruçar, né? Próxima semana, terça-feira, eu já pautei essa questão aqui. Então, eles seguraram, então, por enquanto, está na distribuição da Butantan, enquanto não zera, não entra na questão da Oxford, pelo menos na maioria dos estados, para não ter essa confusão no sistema de informação e na hora de aprazamentos. Então, você tem a Butantan, que você tem um aprazamento para a segunda dose, que é até 4 semanas, mas aí você tem a Oxford, que é até 12 semanas. A opção do governo federal foi de já mandar a primeira e a segunda doses para os estados do que eles tinham de Butantan. Então, iniciou no domingo, porque eu considero que o dia D foi o dia D de domingo que iniciou lá em São Paulo, com a nossa enfermeira lá sendo vacinada. Ali foi o dia que startou, para correr atrás. O Ministério da Saúde tinha marcado que seria numa quarta, antecipou para a segunda, e segunda as vacinas não tinham chegado. Quando foi na terça-feira, os municípios já estavam de manhã na porta das secretarias estaduais para receber a vacina. O que é que eles fizeram para ser mais fácil essa distribuição? Né? A distribuição correta não poderia ter sido da forma que foi feita na maior parte dos estados. Como só tinha para 34% dos trabalhadores de saúde, precisava ter sido feito um levantamento prévio, onde existiam os trabalhadores com maior exposição de risco. Se eram setores Covid, se eram as UTIs, isso não importa. O que precisava era ter esse levantamento de grau de exposição. A partir daí, elas serem distribuídas. Mas pela postura do Ministério da Saúde de começar rápido, eles distribuíram baseado na campanha de influenza, que o público é diferenciado. E aí eles distribuíram assim, baseado na campanha que atingiu de influenza, eu vou mandar
34% das doses para o município X e Y. E aí você tem que o município X não tem um hospital, nem tem nenhuma UPA no seu território. Então, ele vacinou 100% dos seus profissionais de atenção básica, né? Sobrou até para uns prefeitos aí, né? Ou não sobrou, foi tirado, né? E aí, como é que tem 100% para um município e tem 20% para outro? Então, essa situação causa iniquidade. E a vacina da Oxford ainda é pior que a situação da Butantan, porque a Butantan é unidose. E a Oxford são 10 doses por frasco. Ou seja, para você vacinar, você vai ter que vacinar sempre múltiplos de 10 para não ter o problema que a gente já está tendo, como no Rio de Janeiro, descarte de vacina, depois de aberto, só dura 6 horas. Então, essa logística ela precisa ser controlada pelo nosso controle social, os conselhos de saúde, e ser debatido pelas entidades representativas da enfermagem. Muito bem, Shirley, muito boa a tua explanação, eu acho que tira dúvida de muitos profissionais, né, que estão aqui, inclusive tem gente aqui no chat assistindo a gente, eu queria até, antes do Adilton falar, dar uma comentada, né, a Marinete, que é enfermeira, aposentada, que já está aí há algum tempo já fechada, né, Marinete, em isolamento por conta do risco de se contaminar, porque é grupo de risco, está preocupada quando que ela vai receber a vacina, porque de fato é isso, né? As pessoas estão inseguras. Ela, apesar de ser profissional da saúde, ela hoje não está na linha de frente. Então, ela entra na fila normal, não tem, né? Não tem ainda, até porque os planos de imunização eles foram feitos de formas individuais, né, seguindo uma diretriz mais geral do Ministério da Saúde, mas cada estado, que é inclusive a colocação Peraí, deixa eu achar aqui, da enfermeira Joelma, cada estado está fazendo o seu plano de imunização e isso tem dificultado, porque em um lugar o enfermeiro é vacinado primeiro, técnico auxiliar, no outro, e não vacina idosos, no outro está vacinando idoso que é de ILP, enfim, tá aquele meio samba de crioulo doido em que muitas pessoas não sabem quando vão ser vacinadas, e isso gera uma insegurança muito grande na população. Sol, eu só queria... Só um comentário rapidozinho dentro do que você falou, porque o pessoal está colocando que cada estado tem um plano. Uma coisa precisa ficar também muito clara para o pessoal, inclusive da parte jurídica mesmo. Nós estamos no grupo 1 de plano nacional, né? Eu vi várias reportagens onde prefeitos tomaram vacina e o Ministério da Saúde se posicionou equivocadamente na sua análise jurídica, dizendo que não era uma infração. Existe, sim, uma medida provisória que ela condiciona que os estados e municípios devam obedecer o Plano Nacional de Operacionalização. Então, nós estamos em todos os estados, certo? No grupo 1. Agora, não chegou vacina para todos desse grupo, que seriam os trabalhadores da saúde, os idosos institucionalizados, a população quilombola ou indígenas aldeados. Então, num caso onde você não tem 100% para aquele grupo 1, aí você estabelece a prioridade das prioridades. E aí, normalmente, no próprio nota informativa e no plano, a prioridade vão ser dos setores mais expostos. Então, assim como fazer as denúncias, não tem como ir para o grupo 2 ou 3, como eu já vi, sem ter passado por todos do grupo 1. Então, no caso da pessoa que você citou, por exemplo, né, que ela não está mais na linha de frente, ou mesmo os profissionais de saúde, que são profissionais de saúde e que estão em outros locais mesmo administrativos, eles vão ter os trabalhadores, não é nem só profissionais, é trabalhadores, recepcionistas, todos de forma indireta colaboram na saúde. Eles vão estar contemplados nesse grupo 1. Talvez não nessa prioridade, porque chegou só pouco o percentual de vacinas para os trabalhadores da saúde, mas depois. Então, podem ser feitas denúncias ao Ministério Público, mas eles precisam ficar atentos, porque o Plano Nacional é um só, e o que está para a autonomia dos estados e municípios é adquirir mais vacinas, eles podem, respeitando o Plano Nacional, a ordem dos grupos. E dentro do grupo, se não veio vacina suficiente, o estado ou município pode criar essa ordem, desde que não venha ferir as recomendações dos órgãos de fiscalização e do próprio Ministério da Saúde.
Muito bom o esclarecimento. Eu queria só falar para o Alexandre Costa, que também está aqui nos assistindo, que nós não estamos batendo, ele está dizendo que desde quando a gente começou, a gente só bate no Bolsonaro. Não é que a gente só bate no Bolsonaro, é que, infelizmente, ele é o presidente da República, ele está na posição de quem deveria ser o administrador maior deste país, inclusive pensando no plano de imunização, e se hoje a gente está tendo problema porque não houve um direcionamento das políticas públicas, e aí não tem como falar dos problemas que existem sem tocar que, infelizmente, é sim responsabilidade do Estado maior, a responsabilidade do presidente, a responsabilidade do ministro da Saúde, que não é especialista em saúde e que, infelizmente, não traçaram políticas, Alexandre. Mas eu espero que você esteja gostando, vai acompanhando, se tiver dúvida, manda aí que a gente passa para os nossos convidados. Adilton, com a palavra, manda ver. Vamos lá. Olha, existe sim um plano nacional para a operacionalização da vacinação contra a Covid, eu tenho ele aqui. Ele é do dia 16 de dezembro. Ele já foi feito partindo do pressuposto de que a gente não teria vacina suficiente para vacinar toda a população. Que a gente precisa vacinar a população é consenso, que está colocado aqui, inclusive, que minimamente a gente, pelas vacinas que a gente tem até o momento, a gente precisa minimamente vacinar pelo menos 70% da população para que produza algum efeito aí no sentido de controle da pandemia. Vou aproveitar que, apesar do programa de imunização estar ocorrendo de uma forma lenta, ou porque a gente já sabe, ele não elimina os cuidados que a gente tem colocados até hoje, que é a questão do distanciamento, da etiqueta respiratória, da lavagem das mãos e do uso de máscara. Ele não elimina esses cuidados, tá? Mesmo que a gente atinja um percentual mais amplo aí de vacinados. Então, o plano ele já foi desenhado, está colocado aqui, com a ideia de que a gente não teria vacina suficiente. Então, o plano nacional ele deixa bem claro que se eu preciso vacinar todo mundo e eu não tenho vacina para todo mundo, eu preciso hierarquizar. Então, esse plano ele já nasce hierarquizado. E ele coloca aqui como grupo prioritário para início de vacinação, vou falar do jeito que está escrito aqui, trabalhadores da área da saúde, incluindo profissionais da saúde, profissionais de apoio, cuidadores de idosos, entre outros. Ele já nasce hierarquizado. Então, isso está bem colocado aqui. Esse Plano Nacional de Imunização, ele foi discutido numa reunião do Pleno do Conselho Estadual de Saúde, e apesar de não concordar com algumas coisas que estão colocadas aqui, há várias críticas, o Conselho ele referendou o Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Como a Shirley já colocou, existe um plano nacional, sim, o plano nacional ele está hierarquizado, ele fala que é para vacinar primeiro os profissionais da saúde, né? E aí a gente tem aqui no estado, todos os estados têm o seu plano estadual. O plano estadual, ele segue o plano nacional, e aliás o plano nacional, ele segue as diretrizes que estão colocadas pela Organização Mundial da Saúde, tá? No plano estadual de imunização do estado de São Paulo, ele também já está hierarquizado, não tem como você vacinar todo mundo agora, porque a gente não tem vacina. E o plano do estado de São Paulo coloca como público-alvo prioritário na primeira etapa de vacinação os trabalhadores da saúde. Ele coloca também indígenas e quilombolas, mas eu sei que na grande maioria não está vacinando indígena e quilombola, porque eu não tenho vacina suficiente nem para vacinar os trabalhadores da saúde, né? E aí, de novo, entra no tema da nossa live. Eu preciso vacinar todos os trabalhadores da saúde, mas eu não tenho vacina para vacinar todos os trabalhadores da saúde. E aí, o que as instituições precisaram fazer? Que é o caso nosso aqui na Unicamp. A gente precisou fazer a hierarquia da hierarquia, né? Mais para frente a gente entra nisso, porque eu vi que tem uma pergunta específica para isso.
Quanto à questão da distribuição, a gente sabe qual é a quantidade de vacina que a gente tem para fazer a distribuição, que são aquele lote de 6 milhões, que foi a primeira aprovação para uso emergencial que a Anvisa fez. Desses 6 milhões, foi feita divisão para os estados proporcionalmente ao tamanho da população do estado. Aqui para o estado de São Paulo ficou... Você lembra o valor exato, Solange? Eu não vou lembrar agora. Se eu não estou enganado, são cerca de 2 milhões de doses, né? Foi distribuído proporcionalmente. Logo na sequência, a gente teve uma outra aprovação para uso emergencial de um lote de 4 milhões. E depois chegaram mais 2 milhões da Fiocruz, que veio da Índia, toda aquela história lá, né? Então, o que a gente tem de vacina no Brasil hoje, que foi distribuída para os estados, é 6 mais 4 mais 2, 6, 10, 12 milhões, né? Quando você vai fazendo a distribuição do nível nacional para o nível estadual, do nível estadual para o nível municipal, e no nível municipal distribuindo para os serviços de saúde, óbvio que a quantidade é pequena. Daí vem a necessidade da hierarquia, porque o plano mandou imunizar os trabalhadores da área da saúde. O que a gente está fazendo, basicamente? A gente está vacinando os profissionais de saúde. E aí eu tenho vacina para vacinar todos os profissionais de saúde, a gente sabe que não. Aí eu tenho que hierarquizar, né? Qual que é o grupo prioritário nesse sentido? São os profissionais que estão atuando, de fato, com paciente positivo para a Covid, ou, no máximo, caso suspeito, porque a quantidade de vacina é muito pequena. Na questão do Estado de São Paulo, aqui para encerrar meu comentário, o governo estadual, quando houve a liberação do lote de 6 milhões e o Estado ficou com cerca de 2 milhões da parte que cabe, ele tomou a decisão de mandar primeiro para os 6 hospitais universitários aqui do Estado de São Paulo, que são referência para o atendimento do Covid, né? Então, a gente hierarquizou a hierarquia. É difícil, mas é o que tem colocado. Porque a gente não tem vacina, e não ter vacina não é problema exclusivo do Brasil. O mundo sofre com isso. No Brasil, eu acho que é pior ainda, por conta do que a gente já colocou aqui, da postura do governo, que não foi tão adequada assim. Muito bem, Adilton. Obrigada pelas suas falas. Eu quero falar o seguinte. Bom, primeiro, a Marinete está comentando aqui que, no entendimento dela, ela acha que professores deveriam também estar no primeiro grupo, assim como os trabalhadores da saúde, porque aqui no nosso estado, o estado de São Paulo, foi liberado semana passada, saiu um decreto liberando as aulas, a volta às aulas, né? Então, o fato dos professores estarem em contato com os alunos, ela entende que deveria estar nesse primeiro grupo também. E a gente vê que não, né? Os professores entraram no plano geral. E o Marcelo, que é do Hospital São Paulo, comentou também, Shirley, na tua fala, a questão da vacina de Oxford. O que ele está dizendo é o seguinte: aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, já tem lugares que estão fazendo só a Coronavac e tem lugares que estão fazendo só a AstraZeneca, né? Então, já tem essa divisão. Aqui já não tem só, na cidade de São Paulo, não tem só a Coronavac e não tem só a AstraZeneca. Tem unidades com Coronavac e unidades com AstraZeneca, né? A questão das prioridades, é por isso que a gente pensou um pouco nessa live, né? Porque os trabalhadores, óbvio, né? Os profissionais de enfermagem, não é nem os trabalhadores no geral, estão se queixando muito, porque eles têm visto, principalmente nos municípios menores, secretários de saúde se vacinando, né? Chefe de gabinete se vacinando, e eles que estão na linha de frente, ou na rede hospitalar, ou mesmo na atenção básica, mas que recebe paciente Covid, não tiveram vacina ainda. Então, a pergunta deles é: que diabo de prioridade é essa? Que eu que deveria ser prioridade, não sou. Se tem pouca vacina, então, na realidade, a gente precisa de debater um esquema para que o profissional, de fato, ele seja prioritário. Aqui, e é engraçada essa história, né? O Marcelo coloca aqui, e eu quero colocar um exemplo também do que eu vi. Ele coloca que o Hospital São Paulo está seguindo o esquema do Estado.
Já o Sírio-Libanês e o Prevent Senior, que é uma rede privada, receberam vacinas e eles estão seguindo outro esquema, um esquema próprio deles. Então, essa questão das prioridades, ela está muito frouxa. Não sei se acontece nos outros estados, mas aqui no estado de São Paulo está acontecendo bastante, no sentido de que as prioridades ficam para cada instituição decidir, de fato, quais são as suas prioridades dentro das prioridades. E aqui, por exemplo, no município próximo, em Mongaguá, que tem uma aldeia, né, o Adilto estava falando da questão dos indígenas, né, os profissionais não foram todos vacinados da linha de frente, mas a vacina já foi para a aldeia. Então, já foram 120 indígenas vacinados, e os profissionais ficaram esperando. Então, o fato de ter profissional e indígena no mesmo grupo, como que fica essa divisão, né? Eu priorizo o indígena ou eu priorizo o profissional? Porque eles estão todos no primeiro grupo aí. Então, é um debate bastante importante, interessante para a gente estar fazendo. E eu queria que vocês abordassem qual que é a importância de garantir a prioridade da vacinação para quem está na linha de frente no combate ao Covid-19, de fato, porque não é o que está acontecendo. Shirley, com a palavra. Então, é necessário explicar algumas situações que o pessoal acaba confundindo um pouco. O que inclusive no própria nota informativa sobre esse início de campanha, eles colocaram como que as doses que viriam seriam de 100% para os grupos de idosos institucionalizados, os indígenas quilombolas, e eles cortaram na carne dos profissionais de saúde, que eles colocaram, os trabalhadores da saúde, na verdade, 34%. Então, em tese, os estados, eles fizeram as distribuições seguindo exatamente isso. Olha, eu vou mandar para o município X, o município Y. Eu vou mandar 100% do que seria a sua população para os idosos institucionalizados, para os indígenas aldeados e quilombolas e 34% dos seus trabalhadores da saúde referido. Dentre esses 34%, não há como o Ministério da Saúde dizer, olha, vai ter que ser o setor, até porque são várias nomenclaturas, vai ser o setor covidário, vai ser a UTI, não sei o quê. A gente teve situações aqui no estado, por exemplo, que uma maternidade, a única maternidade de referência pública aqui para alto risco, ela não é referência para Covid, mas de todos os bebês que estavam lá e mães, só 8 não eram Covid, ou seja, não era referência, mas ela era toda tomada de Covid. Então, essa autonomia, os municípios, e aí quando a gente fala, por exemplo, o Sírio-Libanês é de um jeito, o outro hospital é de outro jeito, se eles estão no município de São Paulo, a culpa dessa iniquitude é principalmente do prefeito, que não está sabendo, junto com a secretaria, ver essa situação, e subsidiariamente ao governo, porque o governo fez a distribuição, as capacitações e a orientação, e precisava fazer o processo de fiscalização dessa distribuição, mas ele delegou a essa operacionalização na ponta aos municípios, que cabe ter esse respeito ao que está lá colocado no plano. E aí pode seguir o plano estadual, o plano municipal. Aí de vocês acabou seguindo que vai priorizar os trabalhadores da saúde, né, os que estão mais no setor de exposição, e depois vão para os outros segmentos, como idosos institucionalizados, população indígena. Isso realmente acaba sendo algo mais direcionado para o Estado, mas o que está lá no Ministério da Saúde, na nota informativa, é que o valor, o quantitativo das vacinas que veio foi dessa maneira. Agora, nós questionamos qual a referência técnica para eles calcularem, porque nunca existiu nenhuma campanha, né? Como é que funciona campanhas de imunização para quem não tem essa experiência?
A logística para você planejar as doses de campanha de imunização, elas são baseadas nas metas da campanha anterior. Então, se você tem uma campanha de influenza 2021, ela vai se basear nas metas atingidas de 2020 com um percentual a mais, para que as vacinas elas não fiquem sobrando nas unidades de saúde, que até podem ter problemas com sua rede de frio. Essa é a distribuição. Mas para Covid, é a primeira vez que isso acontece. Então, eles pegaram uma referência mais próxima, que era a influenza. E essa não foi, vamos dizer assim, a decisão mais adequada. Foi uma decisão infeliz. Porque os municípios e estados tinham condição, porque a Dilton falou, já tinha um plano nacional desde o ano passado. No ano passado já dizia que não ia ter vacina para todo mundo. Já dizia que ia ser as prioridades das prioridades. O que é que os estados e municípios deviam fazer? Diante desse quantitativo, que já era muito pífio, eles deveriam ter feito o levantamento de quais os setores e quantos eram os profissionais e quais os profissionais. Porque todo setor tem que ter escala, né? Quem trabalha tem ponto, né? Até teve um período que eu acho que vocês em São Paulo devem ter passado, que os ministérios públicos agiram para que chegassem EPIs, até verbas, né? Os ministérios se juntaram para mandar verbas para os estados e municípios comprarem EPIs. E como era pouco, a prioridade eram para os setores mais expostos. Então, esse prévio levantamento já existia, era só dar uma atualizada. Mas não fizeram seu papel, seu dever de casa. Deixaram para em cima da hora. Recebeu a vacina, quanto recebeu? Vou distribuir dessa forma, sem observar essa característica que nós iríamos ter, que é a primeira campanha que chega sem o 100% de doses para seus públicos-alvos. Então, assim, professores é importante? É importante. Do mesmo jeito que a gente também tem o pessoal que trabalha com resíduo sólido, que se contamina com material infectado dos hospitais e de laboratórios. Eles também são importantes. Então, a gente tem os jornalistas, por exemplo, que também não pararam, né, a imprensa, durante a pandemia foram considerados serviços essenciais. Então, nós entendemos o desespero de todo mundo quer poder, quer acabar com essa pandemia, a maior parte da população, graças a Deus, mas não tem como a gente dar sem financiamento, sem material, com relações internacionais péssimas, porque eu vou lhe dizer, as nossas relações internacionais com a China foram muito afetadas, e aí não tem como deixar de falar por declarações da família do presidente. Isso é bem complicado, né? A China manteve o cumprimento de seus contratos junto à Butantan. Foi preciso, sim, a intervenção do governo do estado para tentar mediar essa situação e não faltar os materiais para a fabricação do restante das vacinas, que nesse primeiro lote não foi enviado os 6 milhões que está lá no plano. Então, as pessoas precisam ter essa compreensão, né, que quando tem pouca vacina, que é o que o Adilton falou, vai ter que ser a prioridade. Não significa que você não vai receber. O que a gente tem que lutar é para que isso aconteça com a maior celeridade possível para que seu grupo seja atingido. Então, eu, particularmente, sou profissional de atenção básica, eu sou enfermeira, estou fazendo fiscalizações nos hospitais, sou sindicalista e não estou na linha de frente. Eu vou esperar todos os meus colegas receberem quando dizer, já está para passar para o grupo 2. Aí eu disse, então, eu estou do grupo 1, eu tenho que ser vacinada. Estou morando com meus pais, que são idosos, que são um grupo de risco, minha irmã que é asmática, morro de medo, vivo de máscara em casa. Mas eu sei que tem outras em situação muito pior, de risco e exposição ao vírus, né? Então, nós entendemos, a vacina é para todos, é para isso que nós lutamos, mas existem essas situações. Agora, é preciso que a população entenda essa lógica para denunciar. Então, por exemplo, se está tendo isso no Sírio-Libanês e tratamento para outro hospital aí em São Paulo, dando esse exemplo, e não está obedecendo essa lógica, precisa fazer a denúncia. Os ministérios públicos, eles precisam receber, e os sindicatos, as ouvidorias, até os conselhos de enfermagem, sobre essa iniquidade. Eu já ouvi que, olha, o recepcionista é considerado trabalhador da saúde. Em tal município, até o recepcionista foi vacinado, mas era um município que sediava um hospital, e o hospital não foi vacinado, que estava naquele mesmo município que a recepcionista vacinou. Não é que ela não precise, mas num potencial
potencial de risco, quem faz os procedimentos que geram aerosol tem um maior risco, né? Então, assim, fora as enfermarias que não são oficiais COVID e que estão com os pacientes COVID positivo e graves, porque não tem vaga nos setores chamados específicos. Então, é necessário se trabalhar em solidariedade nesse momento, entender que o risco do outro é maior, então eu vou precisar entender que vai chegar a minha vez, mas vai chegar no tempo certo. Me cabe ir às ruas, me cabe ir nas redes sociais, exigir do governo federal que cumpra com a sua parte, que os estados cumpram com a sua parte, porque o STF autorizou os estados e municípios a comprar vacina. O Butantan já colocou que se o Ministério da Saúde não dissesse vai comprar o segundo lote em tempo, ele vai estar fornecendo para os estados e municípios e para fora do país. Isso é uma situação de calamidade do governo federal. Os estados e municípios podem comprar vacinas para acelerar esse processo, mas precisam respeitar essa hierarquização que o Adilton estava colocando e que você, Solange, também está colocando na sua fala, entendeu? Então, esse respeito e essa solidariedade, a gente precisa ter essa compreensão. Não se trata... Isso é muito ruim, sabe? Isso é perverso do governo federal. A morosidade foi tão grande para acesso a essas vacinas que você traz uma quantidade pequena, é igual você chegar lá num país da África, que o povo todo passa fome, e jogar um punhado de arroz para o povo pegar no chão. Ele vai se matar, cada um querendo pegar um grãozinho de arroz, entendeu? Foi a mesma coisa. Começou-se a colocar, é trabalhador da saúde contra trabalhador da saúde, é categoria X contra categoria Y, é pessoa do grupo 2 contra pessoa do grupo 1, porque é o desespero da população, mas é preciso pensar, respirar, manter as medidas sanitárias para a gente continuar, não ter o risco de se infectar, para poder aguardar a nossa vez de tomar a vacina. Muito bem, Shirley, é muito bem explanado essa questão aí Você deu um exemplo bem interessante, essa questão de jogar o arroz e as pessoas brigarem. É bem isso mesmo que tem acontecido, né? Os trabalhadores estão brigando entre si porque todo mundo quer ser vacinado, todo mundo quer ser o primeiro, quer estar na fila. Enfim, a gente vai vivendo as dificuldades. Eu quero deixar duas colocações antes de passar para o Adilton. Primeiro, dizer que a Isabel perguntou sobre o PL 2564, não é o tema da nossa live, mas eu quero aproveitar para dizer para a Isabel que o PL 2564 está no Senado, é o projeto do piso salarial nacional, ele está pronto para ser colocado em plenário para votação, mas nesse momento tem que esperar o Senado retomar, e a hora que ele retomar, óbvio que as entidades da enfermagem vão estar pressionando para ele ser colocado em votação. Então, continua lá no Senado, Isabel. E a outra coisa é o seguinte, é que o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, assim como a gente fez várias ações, pensando nos equipamentos de proteção individual, para garantir os equipamentos para os trabalhadores, depois entramos com ações para garantir a testagem dos trabalhadores, agora nós estamos fazendo o trabalho no sentido de que o Ministério Público ele garanta a concretização de fato da hierarquia de acordo com o que está no plano nacional e no plano estadual de imunização. Então, já protocolamos no Ministério Público do Trabalho, exatamente por conta do número de denúncias que nós estamos recebendo dos trabalhadores, e estamos pedindo para o Ministério Público abrir um processo investigatório, e nós queremos acompanhar esse processo, que é para garantir, não é só o enfermeiro, apesar da gente representar só o enfermeiro, mas para garantir que todos os profissionais que estão nessa primeira fase sejam vacinados e que as prioridades sejam cumpridas. E aí, pensando nisso, eu passo aí para o Adilton fazer a fala dele. Com a palavra, Adilton. Vamos lá. Então, que a gente não tem vacina suficiente, todo mundo sabe, a gente não precisa ficar entrando nesse ponto novamente, né? O fato é, nós não temos vacina suficiente. A gente defende vacina já, a gente defende vacina para toda a população, e a gente sabe, baseado em conhecimento técnico-científico, que a gente precisa minimamente vacinar 70% da população, né? Quando eu falo de vacinação, eu estou falando de uma coisa coletiva, não estou falando da minha proteção individual, é um assunto mais amplo, né? É o coletivo, e ele só tem função no sentido de
controlar a pandemia se eu tiver 70% da população vacinada, enfim. Mas o fato é, a gente não tem vacina para isso. Não temos agora, espero que em breve a gente tenha. Resolveram que o grupo prioritário, partindo do pressuposto que a gente não tem vacina, são os trabalhadores da área da saúde. Aí eu repito aqui, nós temos vacina para vacinar agora todos os trabalhadores da área da saúde? Não, eu acho que ninguém tem, né? Então, a gente refina um pouquinho o público, aí a gente parte para os profissionais da saúde. Eu tenho vacina para vacinar agora todos os profissionais da saúde? Infelizmente, não. Aí eu preciso hierarquizar mais um pouquinho. Aí a gente fala da hierarquia da prioridade, né? Agora, eu vou usar aqui como exemplo, que eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Como é que eu faço a hierarquia da prioridade? A prioridade são os trabalhadores da área da saúde. Eu não tenho, né? Eu tenho para vacinar os profissionais da área da saúde todos? Também não tenho. Então, eu preciso hierarquizar a prioridade, né? Qual que é a ordem de priorização? Eu sinto muito, a ordem de priorização para mim é óbvia. A ordem de priorização, primeiro eu preciso vacinar os profissionais que atuam direto e continuamente a pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, né? Eles têm que ser vacinados primeiro. São as pessoas que estão mais expostas, portanto, o nível de exposição e o nível de risco deles é o maior. Então, eles devem ser vacinados primeiro. Agora, se eu estou tratando de um hospital grande, onde eu tenho as áreas COVID estabelecidas, é óbvio que eu vou vacinar primeiro a área COVID, as UTIs COVID e as enfermarias COVID. Esse povo deve ser vacinado primeiro, né? Que foi o que a gente tentou fazer aqui. Estou usando aqui como exemplo, no primeiro momento a gente recebeu 4.000 doses da Coronavac. Se eu recebi 4.000 doses da Coronavac, eu posso vacinar 2.000 profissionais. Por quê? Aqui a ordem foi: guarde a segunda dose, porque a gente não tem garantia. Poderia ter usado as 4.000 doses no primeiro momento e imunizado 4.000 pessoas, eu poderia, seria o ideal, mas eu tenho a garantia da segunda dose para ela. Nós não tivemos a garantia da segunda dose para ela. Portanto, de 4.000, a gente vacinou 2.000 e guardou 2.000 para fazer a segunda dose dela, porque não pode misturar vacina. Quem recebeu a primeira dose da Coronavac, ele já sai com o cartãozinho dele lá apontando que daqui 21 dias ele volta para receber a segunda dose da Coronavac dele, que está lá guardada, ela está garantida, né? Aí eu entro numa outra questão. Aqui também a gente está usando as duas vacinas. Eu acho que o lote de Coronavac a gente já terminou com ele hoje, mas a gente começou a vacinação de um outro público com um lote de 2.300 doses que a gente recebeu da vacina da AstraZeneca. A gente recebeu 2.300 doses e vamos vacinar 2.300 pessoas. Por quê? O período de segunda dose da AstraZeneca é maior, ele é de 28 dias, e a gente teve a garantia de que a gente recebe mais 2.300 doses do lote da AstraZeneca para fazer a segunda dose nos profissionais que receberam a dose da AstraZeneca. A USP, por exemplo, ela fez diferente, já que a gente está falando aí do estado de São Paulo. A USP ela recebeu uma quantidade muito maior de vacina no primeiro lote de distribuição e ela vacinou todos os trabalhadores da área da saúde, inclusive foi para além disso, isso saiu na imprensa, eu não vou entrar na questão, mas ela não guardou a segunda dose. Mas a gente, por exemplo, não teve autorização para usar tudo no primeiro momento, a gente foi obrigado a guardar a segunda dose. Então, você veja que a questão é bastante complexa, né? Depende de quantas vacinas você recebeu, se você pôde ou não usar todo o lote que você recebeu quando recebeu da Coronavac. A USP, eu estou falando que não foi orientada a guardar, a Unicamp foi orientada a guardar. Portanto, a quantidade de pessoas a serem imunizadas, ela varia bastante de acordo com o que foi combinado, tá? Isso precisa ser levado em conta. Eu vou reforçar aqui, não tem orientação nenhuma para misturar vacina. A orientação é ao contrário. Recebeu de um laboratório, você recebe a segunda dose dele.
E aí a gente fica nessa discussão aí, avaliar nível de risco, nível de exposição é fácil? É fácil para quem tem Covidário, para quem não tem, eu não acho que é tão fácil assim. E essa discussão, a hierarquia da hierarquia, ela varia bastante de acordo com a quantidade de doses que aquela instituição recebeu. É muito variado, né? Para terminar a minha intervenção, quem tem covidário tem a obrigação de vacinar quem atua diretamente no covidário. Essa é a obrigação. Terminou de vacinar covidário, você vai descendo. No meu entendimento, ele não é uníssono, tem muita discussão nesse sentido. Depois que eu vacinei covidário, quem que eu vacino? Aí tem a briga de foice aí para tomar vacina. E que bom, eu vou colocar aqui, eu caí do cavalo. A guerra da vacina hoje ela é invertida, né? O que a gente tem colocado hoje é a guerra da vacina para tomar a vacina. Lá no passado não foi bem isso. Mas eu acho que quando for bastante ampliado e tiver disponível para toda a população, a gente vai ter problema sim com o negacionismo e com a desconstrução da vacina. A gente não tem agora a gente tem a briga para tomar a vacina primeiro, porque a quantidade é reduzida e o público que precisa ser imunizado é bastante grande. Acho que está bom. Oi, legal, Adilton. Eu concordo plenamente com você, não sei se é essa a opinião da Shirley, mas, de fato, nesse primeiro momento, nós estamos brigando para tomar a vacina, graças a Deus, que as pessoas estão querendo tomar, independente de ser Coronavac ou de ser AstraZeneca, né? O importante é que as pessoas estão buscando essa vacinação. E eu prezo sempre pelo discurso de que nós precisamos defender a campanha de imunização do Brasil e fazer com que a população ela se atente de que não é só a questão da vacina do Covid-19, mas que ela também continue levando as suas crianças, né, continue se vacinando, porque tem muita gente que esqueceu aquele esquema de vacinação que a gente já fazia anualmente, né? E no último período não se vacinou. Concordo também com você que a hora que tiver vacina para todo mundo, eu acho que esse pessoal que é do negacionismo, eles vão entrar com força, né? Vão fazer uma política com força, porque é óbvio, a disputa. Infelizmente, nós vivemos num mundo político em que é mais importante a disputa política do que, de fato, o bem-estar do povo brasileiro. E é essa lógica que eu acho que nós temos que mudar. Posso fazer uma colocação? Estão me cobrando aqui da questão do fura-fila. Eu simplesmente acho que quem fura-fila, a gente já colocou aqui, eu acho que esse entendimento é claro para todo mundo. Se eu não tenho para todo mundo, eu preciso vacinar primeiro quem está mais exposto e quem tem mais risco. Quem está mais exposto e quem tem mais risco no momento é quem atua diretamente com paciente COVID ou suspeito de COVID. Eu posso ter área não Covid em vários hospitais? Tenho, mas ele não é livre de Covid. Ele tem Covid lá sim, em menor intensidade, mas tem. Então, se eu tenho área Covid, eu tenho a obrigação de imunizar o pessoal que trabalha no Covid primeiro. Não tem ninguém, não pode nem concordar com isso, que seria insano. Agora, aonde não tem paciente com Covid, quem que eu vou imunizar primeiro? Eu sinto muito. Eu preciso olhar a característica do trabalho dos profissionais da saúde. Qual é a característica do trabalho daquele profissional? É a permanência 24 horas por dia em contato direto com o paciente? Portanto, para mim, ele está mais exposto, ele tem que ser vacinado primeiro. E aí eu vou hierarquizando. Quem faz atividade administrativa em trabalho em hospital tem o direito de ser vacinado e será vacinado. Quando? Agora não, eu sinto muito, não tem vacina para tudo, né? Mas vai chegar e ele será imunizado, isso não tenho dúvida disso. Assim como os outros públicos que foram colocados aí. A hierarquia ela se dá porque eu não tenho vacina, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter a vacina suficiente, a gente vai defender que as pessoas se vacinem, porque é importante que se vacinem. E a questão do fura-fila, para mim, é mau caratismo. Eu não consigo imaginar uma pessoa que ela não pensa no outro, eu sinto muito, ela pensou nela. Né? Para mim, é tão óbvio. Se eu sou enfermeiro, mas todo mundo sabe que eu não sou da assistência direta ao paciente. Eu faço atividade administrativa há muito tempo. Eu vou comentar no final, aí depois você pediu para eu comentar, qual é a experiência de atuar na linha de frente. Eu vou enquanto voluntário,
Eu vou porque eu quero, eu vou enquanto voluntário. Eu não estou na lista das prioridades, apesar de fazer o que eu vou fazer, o que eu faço, eu coloco lá no fim. Então, se uma pessoa não tem contato direto com o paciente, a característica do trabalho dela não é a permanência, é a visita. Ela faz atividade administrativa e ela foi lá e tomou uma dose de vacina que a gente sabe que é importante para quem está atuando diretamente no Covid, e para mim é mau caratismo. E aí eu reforço que já foi colocado aí. Denuncie no sindicato, denuncie no conselho de classe, denuncie no Ministério Público. É mau caratismo. Muito bem, Adilke, muito boas as tuas colocações, eu também concordo plenamente com isso, não sei qual a opinião da Shirley, vou abrir para ela estar falando. E aí, já com o link nessa questão do mau caratismo, né, eu queria já passar para a Shirley também a pergunta no caso do dimensionamento de pessoal, porque aqui no estado, por exemplo, eu também quero depois que você dê uma abordada sobre isso. Nós tivemos aí a fala do governador que ia aumentar de 5 mil para 10 mil postos de trabalho. E uma das preocupações que nós, do Sindicato dos Enfermeiros, nós tivemos, foi, inclusive, encaminhar um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, para a Secretaria Municipal da cidade de São Paulo, que é a nossa maior cidade, para o Conselho Estadual de Saúde, questionando se havia algum plano de contratação de profissionais, uma vez que os trabalhadores que já estavam desgastados, exaustos, né? Já estavam estressados, e, ao mesmo tempo, já havia um déficit de trabalhadores antes da pandemia, né? Então, com o aumento de postos de vacinação, isso acabaria sobrecarregando ainda mais os trabalhadores. Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão do dimensionamento. É óbvio que a gente entende que não é só dimensionamento, a gente tem que pensar na questão de insumos também, né? Seringa e vacina que não tem, local apropriado para fazer essa vacinação, mas a vacina ela não se faz sozinha, ela precisa de alguém para administrar, né? Então, até o presente momento, nós não tivemos ainda nenhum retorno, nem da Secretaria Municipal, nem da Secretaria Estadual, mas estamos cobrando uma posição, porque entendemos que é preciso garantir que, se for de fato aumentar os números de postos de vacinação, que tem que aumentar o número de trabalhadores. Então, passo para você, Shirley, falar um pouquinho, depois o Adilto, em seguida, já entra nesse debate também. Então, Solange, é importante você estar falando sobre esse tema, a precarização do trabalho, né? O pessoal vai dizer, o que tem a precarização do trabalho e a vacinação? Tudo a ver, certo? A gente acompanha que quem é da atenção básica, né, enfermeiro de atenção básica, ele até já está mais acostumado com isso. Os profissionais que ficam na sala de vacina praticamente são exclusivos da sala de vacina. Por quê? Porque precisa ter toda uma expertise na hora de fazer a administração, controle dos imunobiológicos, você tem que fazer todos os controles de temperatura, de ambiente. Atualmente ainda ficou mais complexa a situação, porque nós temos o SI-PNI, que é o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização. Só quem pode vacinar são pessoas cadastradas, por exemplo, criaram um cadastro específico para a questão da Covid. Só pessoas cadastradas nesse sistema vão poder vacinar. E também as informações que são dos vacinados, elas vão para também um site específico. Existe o SI-PNI e vai existir uma parte do sistema de informação dedicada só à Covid, por conta dessas situações que a gente falou, né? Vocês aí em São Paulo tinham ainda vacinação de Butantan, mas receberam as doses de Oxford e ela começou a ser feita. Então, esse controle, para não misturar na hora dos aprazamentos e busca ativa, ela precisa ser feito por profissionais com capacitação, além de habilitação e experiência, né? E a gente observou que durante a pandemia, muitos profissionais eles foram demitidos da atenção básica, demissão em massa, assim, em vários estados a gente teve as notícias de que havia dispensa de agentes comunitários de saúde, de equipes inteiras, né, ficou mais clássico no Rio de Janeiro, mas isso a gente teve em todo o país. O que é que se procedeu? Você demitiu muitas vezes o servidor público
exonerou para você ter contratos precários de empresas terceirizadas, onde não havia qualquer garantia dessa experiência e capacitação dos profissionais, até porque eles acabavam sendo explorados, né? Então, recebem pouco, não é um contrato que garanta os direitos mínimos desse trabalhador, isso é óbvio que vai impactar na assistência, porque é um profissional doente, um profissional cansado, um profissional desvalorizado, psicologicamente afetado. Então, isso durante a pandemia aumentou muito. Então, a gente, na atenção primária, a saúde, o dimensionamento acabou caindo muito, até porque a gente teve muitos afastamentos do pessoal por conta da Covid. Qual que é o grande problema na hora de fazer uma análise enquanto saúde do trabalhador? A gente vai ter os locais de maior exposição, mas, ao mesmo tempo, nesses locais mais clássicos de maior exposição, seja qual o nome se dá, setor Covid, Covidar, enfim, UTI, Covid, essas pessoas normalmente têm os equipamentos de proteção individual mais visivelmente cobrados, né? Os outros setores que até recebem paciente, como as enfermarias, né? Você vai ver várias enfermarias que não são Covid e que vão ter nos hospitais pacientes Covid, inclusive com alto grau de complexidade. E eles não têm o EPI, porque é reservado para os locais oficiais, então faltam seus EPIs. A mesma coisa aconteceu na atenção básica. Muitos profissionais de atenção básica morreram durante a pandemia porque eles mal tinham uma máscara cirúrgica. O jaleco era o próprio que ele tinha, levava o vírus para casa deles, entendeu? Não tinha nem o descartável, o avental descartável. Face shield, então, protetor facial não tinha. Então, muitos profissionais, eles morreram ou ficaram afastados por doença, né, da Covid-19 na atenção primária. Isso rebaixou muito o dimensionamento de enfermagem, que é mais complexo na atenção primária, veja, porque nos hospitais você tem por setor, grau de complexidade, dependência, permanência do paciente. Nas unidades básicas, você não tem isso. Então, você faz um cálculo, inclusive é um cálculo diferente do índice de segurança técnica, por unidade de produção. Até a gente sempre pega um modelinho que tinha aí no Conselho de São Paulo, aqui no sindicato, para tentar se basear, porque o cálculo era super difícil e nunca atingia. Quando a gente ia bater o cálculo, dava sempre um número maior de profissionais do que você tinha na atenção primária. Então, todo esse processo de precarização acaba impactando nos postos de vacinação. O que é que a gente precisa agir preventivamente? E aí, parabenizo o Sindicato de São Paulo por já ir atrás disso, né? Por quê? Porque nessa fase, o que é que os gestores estão argumentando? Não, mas a gente não está levando ainda para as unidades. As unidades básicas de saúde, se vocês forem observar, são muito poucas as referências para vacinação, porque como a quantidade é pouquinha de vacina, normalmente eles estão optando por equipes volantes, que vão em cronograma, em dia tal, em hospital tal, fazer a vacinação, né? Mas vai chegar um momento que vai ter que ser ampliado para todas as unidades, né? Vai ser em sistema de campanha que a gente tem, que o ideal é que as campanhas nas unidades básicas de saúde não sejam no mesmo dia de atendimento, seja um final de semana, por exemplo, porque senão você acaba misturando, aglomerando e piorando a situação de coeficiente de transmissibilidade. Então, a gente orienta que seja, a orientação do Ministério da Saúde, por exemplo, é que não sejam locais fechados. Toda sala de vacina é local fechado, com ar-condicionado que não tem o filtro EPA, que é o filtro o único que consegue conter o vírus. O resto passa. Então, se você não tem um sistema de ar-condicionado, refrigeração, que garanta essa proteção, então você vai ter ali um ambiente que passa um monte de pessoas que têm a probabilidade, são grupos prioritários para pegar a Covid e que estão lá na sala de vacinação. Então, o ideal é vacinar em locais abertos. É menos perigoso para os profissionais de saúde se montarem uma tenda e eles ficarem pegando na sala de vacina e botando na caixa térmica, controlando e vacinando ao ar livre, do que dentro da sala de vacina. Então, todos esses pontos têm que ser observados. Muitos das salas de vacina estão afastados, e é importante essa conexão que você fala, só com
os ministérios públicos e os gestores preventivamente, porque chegaram para a gente e disseram, mas a gente não está nessa fase. Aí a gente disse, olha, se o governo federal resolveu fazer nas coxas, os nossos trabalhadores estão sofrendo. O nosso papel, enquanto entidades representativas da enfermagem, inclusive, é buscar o planejamento para que haja uma operacionalização adequada dessas vacinas, feita da melhor forma possível, levando em conta o custo-benefício, para ter o menor índice de adoecimento, aglomeração e precariedade de trabalho. Então, é importante buscar, junto aos gestores, quem serão esses profissionais? Estão sendo capacitados? Têm experiência? Têm os seus direitos garantidos? Quantas horas eles vão trabalhar? Eles têm contrato para que a gente possa depois passar por um processo de fiscalização? Então, a urgência da vacina não pode ser desculpa para a precarização do trabalho. Se não estamos ainda na fase em que todas as UBSs elas vão estar abertas para vacinação, porque não é o caso ainda, eles estão, como é pouca vacina, ficaria difícil controlar se todas já estivessem vacinando, porque tem esse cadastro específico. Mas vai chegar esse tempo, e nós precisamos estar preparados para esse tempo, porque senão vai ser uma desculpa a mais para fazer as coisas de forma precária, contratos de forma precária, porque vai dizer, olha, pelo tempo, é vacinação. Eu estou enfrentando aqui no estado municípios que estão mandando voltar os afastados idosos e pessoas do grupos de comorbidade para trabalhar, porque o secretário disse que ele que ia dizer quem que podia, que não podia, mas que o chamamento era total por causa da vacina. Ora, mas se a vacina não está sendo para todo mundo, nem todas as UBSs, qual a justificativa? Então, a gente precisa estar muito atento para essas desculpas e justificativas e brechas que os gestores utilizam para precarizar trabalho, para massacrar ainda mais a nossa, principalmente a enfermagem, que é quem tem mais sofrido. E aí eu vou chamar a atenção, Sol e a Dilton, para uma situação que aconteceu, por exemplo, nas pessoas que não são do grupo prioritário, mais do que o grupo 1, mais do que mau caratismo, é infração legal. No caso dos gestores públicos, prefeitos, secretários, todos os que têm cargos de comissão e gestão, eles são enquadrados no crime de improbidade administrativa, porque você acaba fazendo o uso do poder que tem o seu cargo para poder fazer uso de outros benefícios que seriam para a outra parte da sociedade. Então, eles são enquadrados. O que é que tem de novidade para os profissionais de enfermagem? Alguns ministérios da saúde estão indiciando os profissionais de enfermagem que fizeram a administração e a aplicação de vacinas. Então, se vocês foram obrigados pelo prefeito, pelo secretário de saúde, por seus coordenadores que não são do grupo 1, né? Não digo nem a prioridade da prioridade, eles nem são profissionais de saúde, né? Vocês se atentem, porque também pode existir o risco de penalização desses trabalhadores. Então, nosso papel é avisar para que vocês façam a denúncia. Vocês nem precisam fazer com o nome de vocês, mas façam e se recusem a ajudar no cometimento desses crimes que tem, inclusive, código penal para isso, né? Então, assim, a gente fica querendo orientar e a gente sabe que é difícil a pressão, né, para os contratados, mas a gente precisa fazer esse alerta, né? A gente viu recentemente uma técnica de enfermagem sendo massacrada, né? A gente não sabe o motivo que levou ela a não aplicar a vacina, injetar a vacina. Pode ter sido que ela tinha 2, 3 vínculos e estava sobrecarregada. Pode ser uma série de... Pode ser porque, como falaram, que ela queria passar para outro. Pode ser vários motivos. Mas a primeira coisa que vou fazer é massacrar aquele trabalhador da ponta. E aí a gente não sabe se ele estava num contrato precário, estava muito cansado e realmente estava ali porque tinha que cumprir o duplo vínculo dele, triplo vínculo, porque hoje não recebe uma condição salarial adequada para sustentar sua família. Então, acaba recaindo sobre a enfermagem. Então, a enfermagem precisa dizer, ó, só vou se tiver condição de trabalho, porque no final, se tiver certo de acordo com a legalidade, porque no final isso pode recair sobre você. E aí eu garanto que os prefeitos e os secretários, eles têm dinheiro para pagar um alto escritório de advocacia para defender eles. E muitas vezes, né, as pessoas que cometem esse, né, acabam corroborando para essas criminalidades, nem sequer são filiados a seus sindicatos para poder pedir as assessorias jurídicas. Então, assim, é complicado, mas a gente tem solução e tudo é planejando. Shirley, e não é só isso, né? Falando dessa questão aí dos profissionais que acabam fazendo esse tipo de procedimento irregular,
correndo o risco de ter o seu registro no conselho cassado, né? Porque, óbvio, eles vão responder processo ético, e além de sofrer um processo que pode ser civil, um processo criminal, ainda não ter a oportunidade de talvez continuar trabalhando, perder o que, de fato, para nós é o mais importante, porque sem o registro no conselho a gente não consegue exercer a profissão. Então, você pode colocar tudo por água abaixo e acabar com a tua carreira por conta de uma atitude como essa. E a outra coisa, quando a gente fala em trabalho precário, nós vimos, né, ontem, a questão do que tem acontecido. Eu quero aproveitar aqui que tem muita gente vendo a gente e debatendo, a questão do técnico de enfermagem lá de São Caetano, que foi agredido pelo acompanhante, porque ele estava fazendo a triagem de Covid, e, óbvio, Covid a gente não pode deixar entrar, e ele proibiu o acompanhante de entrar, e, no final das contas, foi agredido fisicamente pelo acompanhante. Isso é condição precária, né? Isso significa que não está sendo feita uma campanha de esclarecimento para a população, de quais são os cuidados, por que não pode acompanhar, que não é o profissional que está ali na linha de frente que é o culpado, que existem protocolos instituídos pela instituição, pelo próprio Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde. Então, fazer uma campanha esclarecendo isso, para que o problema não acabe naquele que está ali na ponta, que está correndo risco, corre o risco de pegar a doença, corre o risco de levar a doença para os seus familiares e ainda está apanhando, como o técnico levou um tapa no rosto, né? Então, uma atitude extremamente vergonhosa. Nós aqui já fizemos uma nota de repúdio, porque entendemos que, ainda mais agora em época de pandemia, é o momento de ter proteção desses trabalhadores. Os profissionais de saúde são extremamente importantes. Se não tivessem eles, o combate ao Covid-19 não aconteceria. Muitos perderam as suas vidas na linha de frente. Então, fizemos a nota de repúdio, encaminhamos para a Secretaria Municipal de Saúde, pedindo para a Secretaria reforçar a segurança da instituição, rever a questão da sobrecarga de trabalho dos profissionais e fazer uma ampla campanha de divulgação desses protocolos. Também fizemos um ofício encaminhando à Câmara de Vereadores do município de São Caetano, pedindo que a Câmara se posicione, que peça investigação de quem foi esse agressor, e que esse agressor que seja acompanhado pela Câmara, que de fato esse agressor vai ser punido, e que a Câmara também pressione o Executivo, para o Executivo ampliar a segurança e ampliar a proteção desses trabalhadores. Então, fica aí mais uma ação nossa do sindicato aqui dos enfermeiros, apesar dele ser técnico, mas nós entendemos que a solidariedade entre os trabalhadores da enfermagem, ela deve existir, ela é importante, e só junto é que os trabalhadores vão conseguir alcançar alguma coisa. E, com tudo isso, eu quero passar para o Adilton e aproveitar e pedir para ele falar um pouco sobre a questão de estar na linha de frente, de estar aí nesse atendimento, né? De como que é isso, o que você está vivendo, quais são as angústias, se não tem, se está sendo tudo numa boa, né? Que é o que não aconteceu com o nosso amigo lá de São Caetano. Então, deixo aí, Adilton, para você fazer sua fala. Eu só quero fazer um breve comentário sobre a questão do dimensionamento. Eu acho que é um problema bastante sério, o sindicato já identificou, isso vai acontecer, a gente não vivencia esse problema agora, pela quantidade insignificante de doses que a gente tem. Então, a gente não tem como vivenciar esse problema nesse momento, mas ele vai acontecer, né? Aqui eu sempre falo, a lei de Murphy nunca falha. Eu acho que vai chegar uma hora que a gente vai ter problema com dimensionamento, a gente vai ter problema com insumo. Eu acho que isso vai acontecer ainda. Na questão de posto de vacinação, a Shirley já colocou bastante, de maneira bastante apropriada essa questão. Eu só queria reforçar aqui que em posto de vacinação que está fazendo aplicação de vacina anti-Covid, você tem que fazer, sim, um sistema de informação Covid no site das secretarias estaduais.
vou colocar uma experiência que eu vivenciei aqui no município de Campinas. Logo no início da imunização, eles não faziam a inserção da dose no momento anterior à aplicação, eles deixavam para fazer depois, né? Porque eu preciso lançar lá no Sistema de Informação Covid, no site das secretarias, para além da questão da identificação de quem recebeu a dose, né? Nome, CPF, endereço e outras coisas, é obrigatório se informar lá quem foi o profissional que aplicou a dose, o número do registro do profissional que aplicou a dose e o número do lote da dose. Né? No comecinho, eu vi alguns lugares que não faziam isso na hora, eles deixavam para fazer depois. Isso a gente já não verifica mais, as coisas, né? Para você entrar num posto de vacinação Covid, primeiro você vai passar num computador, né? Lá você vai ver se o seu nome está na lista, porque a gente já falou aqui, tem uma lista que estabelece as prioridades da prioridade, né? E aí você tem que fazer isso no mesmo momento. Antes de ir para a aplicação em si, você já coloca lá a inserção desses dados. Aí eu falo, reforçando aqui o que a Shirley colocou, né, para a questão da responsabilidade do profissional que faz a aplicação de vacina em quem não é ou não deveria estar sendo vacinado agora. Né? Aí eu acho que quem está fazendo isso, para além de ser mau caráter, cometer uma infração legal, ele é extremamente corajoso, porque eu informo lá no sistema da Secretaria quem foi que tomou a dose, quem aplicou a dose, mas, enfim, eu acho que se as pessoas tivessem mais conhecimento do processo em si, talvez inibisse essa questão. Colocar um pouquinho de maneira bem rápida a questão, né? Eu falei aqui, eu sou enfermeiro, mas eu estou em atividade administrativa há muito tempo. Aqui na universidade, ela foi a primeira universidade do país a suspender as aulas lá em março para proteger as pessoas, né? Obviamente que a área da saúde não entrou nesse pacote, a área da saúde ela está lá trabalhando, metade da universidade está em home office até hoje, mas a área da saúde não, né? A gente também não conseguiu o afastamento dos trabalhadores vulneráveis. O que a gente tem aqui é o estabelecimento de área Covid, a gente trabalha com coorte, e aí na área Covid eu não tenho trabalhador vulnerável, eles foram remanejados para outras áreas não Covid. E aí, enquanto enfermeiro, que continuei fazendo minha atividade presencial aqui, eu achei que eu tinha a obrigação de ajudar lá, porque eu via como é que estava a situação lá. O pessoal está trabalhando, o pessoal está cansado, em condição bastante adversa. Eu falei assim, eu posso colaborar de alguma forma. E foi logo que a gente começou. Teve uma briga enorme no começo por conta de EPI, né? Depois que a gente acertou a questão dos EPIs, a briga foi para fazer testagem dos trabalhadores. Aí, quando a gente fez a testagem em massa dos trabalhadores, né? Quando a gente recebeu insumo, sem insumo não tem como. E eu vejo que o mesmo problema que a gente vive com a questão da vacina, agora a gente viveu lá com o início da testagem com RT-PCR. Eu tinha material, eu tinha insumo para fazer RT-PCR em todo mundo que está no hospital, todo mundo sabe que não. E a gente começou a fazer do jeito que a gente está fazendo com a vacina agora. Primeiro a gente vai fazer em quem atua nos covidários, né? Aí quem não era do covidário brigava com a gente, xingava a gente, porque eu também quero, também tenho direito. Porque assim, todo mundo tem direito. Trabalhador da saúde, tem direito sim de fazer a testagem. Mas quando é que a gente vai fazer? Quando a gente tiver insumo para fazer para todo mundo. Né? Até que chegou uma hora que a gente teve sim insumo para fazer para todo mundo. Aí criou-se lá na área da saúde, nos hospitais, um programa de testagem para fazer identificação de trabalhador portador assintomático para proteção dos trabalhadores e barrar a cadeia de transmissão. E aí eu fui trabalhar lá no posto, né? Eu trabalhei no Hospital das Clínicas, no posto de testagem de RT-PCR. A gente fez RT-PCR em 100% do hospital, né? Dá para parar de fazer RT-PCR, faz uma vez só, todo mundo sabe que não, né? E esse trabalho, ele continua até hoje. Eu vou lá todo dia, no período de manhã, eu faço meu trabalho administrativo, eu vou lá todo dia à tarde para fazer... Eu faço coleta, a Solange me viu, hoje eu fui fazer. Eu me paramento e vou lá fazer coleta de PCR, né? Que eu tenho um orgulho enorme de estar fazendo esse trabalho, porque eu sei, eu estou fazendo testagem de profissional que está lá atuando,
e de assintomático, né? Então, a gente identifica aí o portador assintomático, faz o afastamento e o acompanhamento dele e faz um trabalho de vigilância epidemiológica para identificar os outros profissionais que tiveram contato com esse profissional assintomático sem proteção, e aí a gente convoca esses outros trabalhadores que tiveram contato sem proteção com esse portador que a gente identificou assintomático e faz a testagem dele. Então, é um trabalho que não vai ter fim nunca. Então, todo dia eu vou lá no hospital, e agora eu estou fazendo coleta. No começo eu fazia inquérito, eu quero fazer coleta. Eu fui lá para a linha de frente fazer coleta e comecei a ajudar no processo de vacinação. Eu era vacinador, como eu era vacinador, a Shirley colocou aí, o vacinador é cadastrado lá no sistema da Secretaria. Eu estou cadastrado lá como vacinador, né? Não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Como a gente diminuiu a quantidade de posto de vacinação aqui, eu tinha 3 dentro do hospital, hoje eu não tenho nenhum, a gente centralizou a vacina, enfim, porque a gente também teve problema com fura-fila, com gente que foi vacinado antes da hora, a gente também teve esse problema aqui. Então, eu voltei a fazer coleta de PCR, a Solange viu que eu estava lá fazendo coleta de PCR hoje. É isso. Agora, o pessoal, óbvio que ele está cansado, está todo mundo exausto, a gente trabalha em condição adversa, a gente equacionou o problema com EPI, sim, a gente equacionou o problema com a testagem em máscara e direito do trabalhador, sim. O nosso problema hoje é a quantidade insuficiente de vacina, mas o pessoal da enfermagem é um pessoal que tem compromisso com a profissão, tem compromisso com a vida, apesar de tudo isso, eles estão lá trabalhando, fazendo o papel deles e dando um exemplo para o Brasil, né? É um povo que está lá trabalhando, fazendo enfrentamento. Muito bem, Adilton, muito obrigada. E, de fato, você estava lá, eu vi você todo paramentado, falei, olha, meu diretor, além de ser sindicalista, de estar brigando no Conselho Estadual em defesa dos trabalhadores, também está lá na linha de frente, está lá na luta. Meus parabéns, inclusive, por a sua atitude, porque é disso que a gente precisa, né? De solidariedade entre os trabalhadores. Gente, olha, nós estamos aqui, eu falei que era 1 hora só, já está dando 2 horas. Eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a Shirley pelas suas intervenções que foram excelentes, com bastante esclarecimento, o pessoal super adorou, estamos recebendo aqui parabéns de várias pessoas, inclusive da Denise Mota Dal, da ISP, parabenizando pelo debate, parabenizando pela defesa da vacina e pela coragem da gente enfrentar esse debate, porque tem muito sindicalista, tem muita gente que não quer entrar no debate, que é para não se expor, né? Para não ficar mal com uma parcela da população, então não entra no debate. Mas o nosso papel é esse, nosso papel enquanto profissional de enfermagem, enquanto enfermeiro, enquanto sindicalista, enquanto cidadão brasileiro, é fazer o debate, falar para a população que nós, profissionais, precisamos da vacina, mas também queremos que todo o povo brasileiro seja vacinado. Então, eu vou passar, Shirley, para você 1 minuto para fazer suas considerações finais, depois a Adilton faz as considerações finais deles, para a gente poder encerrar. E já deixo aqui de antemão um convite para uma próxima live, num outro horário, para a gente estar expandindo essa questão do debate das condições de trabalho por conta da questão da vacinação, tá bom? Shirley, com a palavra. A gente queria realmente agradecer essa oportunidade, né, Solange? Não é uma coisa fácil. Eu, particularmente, aqui no meu estado, a gente sai muito na mídia, na TV, fazendo essas denúncias, né? Aqui as trancas da porta são todas reforçadas pelo risco que a gente acaba, né, tendo, mas é necessário ter um compromisso com a vida, né? Eu vi que internautas falaram, mas se falar do governo Bolsonaro. Bom, eu fico de mente tranquila que tanto eu, quanto você, quanto o Adilton, não deixou de gastar em investimento
com a pandemia para comprar leite condensado, isso eu preciso dizer, né? O que a gente viu, o que aconteceu em Manaus, todo o caos que a gente teve no início da pandemia, com questão de respirador, e a gente depois ter uma avaliação de 2020 com os gastos do governo e você ter uma prioridade de milhões para chiclete e leite condensado, realmente precisa causar indignação nas pessoas, né? No mínimo isso, né? Eu nem sabia que o Exército tomava leite condensado, vou até perguntar para os meus amigos, né? Como é esse processo. Então, realmente é importante a gente estar aqui fazendo essa defesa da saúde, da vida. Não somos assim, muitas vezes a gente escuta que os sindicalistas são corporativistas, e não é. Na verdade, o que a gente faz é uma defesa da classe trabalhadora, porque é a classe trabalhadora que faz as coisas andarem, é o trabalho, e aí quando a gente fala classe trabalhadora, é todo mundo que precisa trabalhar para comer todo dia, é classe trabalhadora, não importa se você tem mais um pouco, se você é advogado, juiz, precisa trabalhar para comer, então é classe trabalhadora. Então esse é o nosso papel, de estar incentivando, mostrando de que forma vocês podem lutar pelos direitos de vocês, esse objetivo que o CESP ele traz com essas informações de vacina, o que é a prioridade da prioridade, trazendo as polêmicas, porque não é fácil abordar um assunto como esse, porque você acaba não agradando a todos, porque uma parcela que queria ser vacinada agora queria ouvir que não, teria que vacinar todo mundo de uma vez só. E a gente foi muito realista durante o debate de que existe uma restrição de vacinas, sim, em grande parcela por conta de uma omissão do governo federal, né? Mas o fato é que a gente tem em mãos vacinas que a gente precisa priorizar. Então, é um debate corajoso, né? E a gente, assim, agradece essa oportunidade. A Solange, né, que já venceu muitos desafios, né? Recentemente aí teve perdas importantes de família, né, de irmão, e assim, eu acho que essa é uma situação que muitas vezes as pessoas que estão do outro lado, quando vêm os sindicatos, não observam, né? Várias pessoas, lideranças, durante essa pandemia tiveram muitas perdas, mais que ninguém, elas sabem o que é viver um momento como esse, não poder estar com a sua família, no acolhimento que você é acostumado, de fazer esses enfrentamentos muito difíceis, onde colocam em xeque, inclusive, a nossa dignidade, né? Tentam ferir a nossa imagem, imputando a nós coisas que nós não fazemos para manchar a nossa imagem, porque nós estamos procurando fazer a defesa daqueles que mais precisam, né? Eu sou evangélica também, a gente teve um movimento aí das entidades de vários religiosos, né, subscrevendo o impeachment do Bolsonaro. Eu, particularmente, a minha convenção fez uma crítica, né, se omitindo a esse debate, e eu fiquei bastante triste, mas a gente faz o debate que precisa ser feito. Hoje a gente falar do impeachment, e aí eu preciso dizer isso, não podia sair sem dizer, é uma questão de defesa da vida, porque do jeito que está, quando chegar em 2022, outros milhões de pessoas a gente vai ter morte, perda de vidas, né? Então a gente está tentando preservar isso, a saúde, o seu direito constitucional. Não é uma luta por questão de partidos, não é uma luta por questões pessoais, porque eu não vou com a cara de fulano ou beltrano. Isso aqui é uma luta de preservação da vida. A gente está tentando se agarrar ao pouco de esperança que nos deram, né? E é o nosso papel, é o nosso compromisso, não só como enfermeiros que nós somos, porque o nosso juramento é de compromisso com a vida, não é com partido político, não é com pessoas, com cunho de almejar cargos, né? Políticos. Nosso compromisso é um compromisso com a vida, com a dignidade humana. Eu acho que é isso que a gente está cumprindo aqui e a gente parabeniza. Parabéns, Sol. Sinto muito pela sua perda recente. Que Deus possa estar abençoando, né? O André também, toda a família Caetano. Sei que passam por momentos difíceis, mas você está aqui como guerreira que sempre foi, trazendo esse debate para o bem do coletivo, né? Parabéns aí a vocês e toda a família CS, tá bom? Obrigada, Shirley, pelas suas palavras. De fato, eu tive algumas perdas, né? Desde que começou a pandemia. Eu perdi um irmão para o Covid-19 no ano passado, e esse ano, o ano mal começou, eu já perdi outro irmão. Mas faz parte da vida, a gente tem que ir tentando superar e vamos para frente. Eu
sou da mesma opinião que você, acho que a gente tem que defender incondicionalmente a vida, e se para defender a vida do povo brasileiro a gente precisa brigar pelo impeachment, é isso que a gente tem que fazer, porque nós não podemos continuar vendo milhares e milhares de pessoas morrendo todos os dias, porque a morte no Brasil está em mais de 1.000 por dia, né, em 24 horas, e não fazer absolutamente nada, e mais ter isso como se fosse uma coisa normal, né? Essa normalidade das pessoas. Eu moro numa cidade que é praiana, então eu vejo as pessoas andando na praia sem máscara, sem distanciamento social, sem álcool gel, não tomando cuidado, se aglomerando. E eu penso, quando eu vejo aquelas pessoas, eu penso naqueles que eu perdi, né? E as outras pessoas que perderam seus entes queridos também, por conta dessa doença que está aí. Quanta irresponsabilidade, quantos profissionais de saúde perderam a vida para tentar salvar a vida de pessoas que muitos foram irresponsáveis e não se cuidaram. Então, eu acho que a gente tem o dever moral, ético, de procurar manter a vida da população brasileira e tomar e estar do lado das pessoas que estão lutando para isso. Se for impeachment, vai ser impeachment. Se for greve, tem que ser greve. Se for paralisação, tem que ser paralisação. O que não dá é para tratar isso como coisas normais. Então, eu agradeço muito a tua fala, agradeço a tua participação, estou muito honrada por você, pela Federação Nacional dos Enfermeiros. E quero passar para o meu amigo Adilton, para ele fazer as considerações finais dele. Olá, eu quero agradecer quem ouviu a gente por todo esse tempo. Quem vai ouvir depois, a gente sabe que muita gente tem acesso ao conteúdo depois. Quero agradecer a Solange pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com a Shirley. A gente se conhece há muito tempo, tenho o maior respeito por vocês duas. Eu detesto live, eu não faço. Eu recebo um monte de convite, eu não aceito nenhum. Mas esse assunto, eu falei, não, esse assunto eu não posso, eu preciso. E acabei fazendo. Foi uma delícia, eu adorei. Conversar com você já é uma delícia, o assunto foi uma delícia, né? Eu nem senti o tempo passar. Deixar assim como reflexão final que a gente defende vacina para todos. E o quanto antes, melhor. Mas, neste momento, nós não temos vacina para todos. A gente não tem, infelizmente, não. O porquê a gente discutiu aí ao longo dessa conversa longa. Agora, nos lugares que receberam as doses, eu queria pedir para as pessoas que analisem, pensem um pouquinho no outro e deixe a dose nesse primeiro momento para quem está mais exposto, para quem tem mais risco, né? Infelizmente, é essa situação que a gente vive. Eu acho que daqui para frente os estados vão começar a receber mais doses, daí eu acho que o problema será outro, mas nesse momento, enquanto não tem o suficiente para todos, que as pessoas respeitem a prioridade da prioridade, né? Porque quem trabalhou lá na linha de frente do Covid merece receber a dose primeiro. Ele está mais exposto, ele corre mais risco. Se o meu risco é menor, eu fico para depois, eu espero chegar a minha vez, porque vai chegar no momento que vai ter vacina para todos. E para terminar de verdade, eu acho que é importante, enquanto enfermeiro, que a gente deixe um recado que a vacinação em massa ela não elimina as outras medidas sanitárias que a gente tem colocadas até agora. A questão do distanciamento, para quem pode, é importante. A questão da lavagem das mãos, do uso de máscara, da etiqueta respiratória, reforçando aqui, a vacinação ela não elimina esses cuidados, né? Eles são necessários. Por quanto tempo? Não sei, talvez o ano inteiro, né? A Covid é uma doença nova, a gente não conhece tudo ainda. E eu quero, assim, agora, para encerrar mesmo, cumprimentar os profissionais de enfermagem, né? Reforçar aqui o compromisso da enfermagem é com a saúde da população. A enfermagem deu um belo exemplo, né? Pelo trabalho que tem sido desenvolvido aí na questão do enfrentamento da pandemia. A enfermagem está de parabéns, a enfermagem está sofrendo e a enfermagem ela tem compromisso com a vida. Boa noite, Solange, boa noite, Shirley, boa noite a todos.
Tchau, gente. Muito obrigado mais uma vez. Espero a gente logo, logo se encontrar numa outra live. Obrigada, Shirley. Obrigada, Dilton. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Até a próxima. Tchau.